Olá, pessoal. Leiam esse texto aqui, este período aí. Discutir com pessoas que não aceitam a verdade é como dar remédio a uma pessoa morta. O conselho transmitido aqui por esse texto é válido, é verdadeiro, mas há erros crassos. E eu, como sempre digo, faça uma revisão antes de postar o que escreveu, para não acontecer o que aconteceu nesse texto. São 3 erros aqui nesse texto. Um erro de concordância verbal e 2 erros de regência verbal, com o uso errado da crase. O primeiro erro está na concordância verbal. O que é concordância verbal, pessoal? Concordância verbal, o próprio nome diz, é a relação entre o sujeito e o verbo. Se o sujeito estiver no singular, o verbo também deve estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, logicamente o verbo tem que concordar no plural. Qual é o sujeito do verbo aceitar aqui, ó? Discutir com pessoas que não aceitam. O sujeito é pessoas. Concorda comigo? Pessoas que não aceitam, já perceberam, né? Então, o fato é que pessoas está no plural e o verbo aceitar está concordando no singular. Totalmente errado, tá? Então, é como... Deixa eu só já dar uma arrumadinha aqui. Discutir com pessoas que não aceitam. Aí sim, pessoas que não aceitam a verdade. Então, um erro já está aí. Então, por exemplo, vamos dar um outro exemplo aqui. Os peixes nadaram até a margem. Ah, simples assim. Plural, verbo no plural. O cardume nadou até a margem. Aqui nós temos um sujeito que é um coletivo. O coletivo, apesar de indicar muitos daquela espécie, ele vai estar no singular. Coletivo sempre concorda no singular, hein? Então, o cardume nadou no singular. Então, isso é concordância verbal, tá? Então, aqui, discutir com pessoas que não aceitam, até aqui está correto. Então, eu vou apagar aqui, a gente vai continuar. Então, o erro de concordância verbal, a gente já viu e a gente já lembrou o que é concordância verbal. Agora, a gente vai ver o erro de regência verbal. Vai lembrar o que é regência verbal e por que a regência verbal aqui não está funcionando corretamente. O segundo erro está na regência verbal do verbo aceitar. O que é regência verbal? Regência verbal é a relação existente entre o verbo e seus complementos. Atenção, sujeito não é complemento. Sujeito é termo essencial. Complemento é termo integrante. Eu tenho uma aula no meu vídeo sobre os termos da oração. Tá, ok? Então vamos analisar a regência do verbo discutir, por exemplo, aqui do texto. Discutir é um verbo intransitivo, transitivo direto e transitivo indireto. É um verbo que pede complemento com preposição, pede complemento sem preposição e ele pode aparecer também como verbo intransitivo que não pede nenhum complemento. Vamos ver, já coloquei aqui no quadro. Discutiremos este assunto outro dia. Discutiremos o quê? Este assunto. Objeto direto, que não tem preposição, verbo transitivo direto. A regência dele é essa. Discutiremos sobre esse assunto. Então, discutiremos aqui, está pedindo um complemento com preposição, verbo transitivo indireto, e isso daqui é um objeto indireto, tá? Tem preposição. Então, quando tem preposição, a gente põe crase, quando não tem, a gente não põe, tá? Tem que ver se o verbo está
usando preposição, no caso de preposição a. Discutiremos outro dia. Discutiremos. Não está pedindo complemento nenhum, ó. Verbo intransitivo. É um verbo que não transita para pedir complemento. Esse transita indiretamente através de uma preposição, esse transita diretamente sem preposição, e esse não precisa, eu posso pôr um ponto final. Discutiremos, tá? Esse outro dia aqui é o adjunto adverbial, é um termo acessório. Na minha aula vocês vão ver o que é termo acessório, então é adjunto adverbial. Ok, explicamos aqui a regência do verbo discutir. Discutir com pessoas, então no caso se a gente fosse fazer uma análise sintática, como tem preposição, a gente vai colocar, vai ser o indireto, tá? Apagando o quadro aqui para a gente ver os verbos aqui do texto. Os outros verbos são aceitar, aqui ó, aceitam a verdade. E é o verbo dar. Dar remédio a uma pessoa morta. Por que essas frases estão usadas? Qual é o problema aqui? A regência verbal desse verbo aceitar, quem aceita, aceita alguma coisa. Não tem preposição, não pede preposição. Então, se não tem preposição, só vai ter o a de artigo da verdade. Aceitam a verdade. Não tem crase aqui. Então, aceitam a verdade, isso daqui é um objeto direto e isso é um verbo transitivo direto. Regência que não pede crase. E o verbo dar? Quem dá, aqui está, dar remete a uma pessoa. O verbo dar é o seguinte, quem dá algo a alguém. Tá? Então é um verbo que vai poder ser transitivo direto ou transitivo indireto. Tá? Algo. Ele pede objeto direto e pede objeto indireto. Depende da situação. No caso, dar é o quê? Remédio. Ele pediu um objeto direto. Ok, bacaninha, verbo transitivo direto. A uma pessoa. Ele também pediu um objeto indireto, então ele tem um verbo transitivo direto e indireto. Aqui nós temos o remédio a uma pessoa morta. Objeto indireto. O problema aqui é que ele não vai usar aqui, apesar de ter preposição, porque ser objeto indireto, por quê? Porque não é o a que tem aqui. Remédio à pessoa. Se tivesse a pessoa, dar remédio à pessoa morta. Aí sim, dar a. Mas é dar uma. Eu estou usando um pronome indefinido. Eu não estou usando pronome. Eu estou usando um artigo indefinido. Eu não estou usando um artigo. Eu estou usando um artigo indefinido. Não estou usando um artigo definido. Aí seria a, mas o a que ele pede aqui. Dá um remédio a. Ele pediu. Está aqui. A preposição está aqui, mas o a não está aqui. Crase é a de preposição da regência do verbo, mais o a do substantivo. Aqui não tem o a do substantivo. Então, como é que você vai pôr crase se aqui é uma, não é a? Então, aqui não tem crase também. Então, a regência verbal estava errada e o que estava errado também era a concordância verbal. Regência verbal é isso e você só vai usar crase se pede, como é o caso, dar a alguém, mas pediu, mas só que o a do artigo não veio. Ficou confuso? Rapidamente aqui eu vou falar para vocês então que o erro estava no artigo, na crase aqui, porque aqui é a. A crase é a de preposição mais a de artigo. Definido feminino singular. Indefinido feminino singular. Indefinido não tem a mais a. Ficou fácil agora, né? Espero que vocês tenham entendido e vocês se inscrevam no meu canal, que tem mais de 340, 320 aulas e tudo que vocês tiverem dúvida, vocês vão encontrar lá, ok? Aguardo vocês lá no meu canal.